Você acabou de dizer algo que não deveria ter dito, ou enviou uma mensagem que não deveria ter enviado, ou tomou uma decisão que, 3 minutos depois, você mesmo não consegue explicar. A raiva passou. E agora, sobrou o estrago. Há 2000 anos, um homem chamado Sêneca viveu sob o governo de Nero, um dos tiranos mais cruéis da história de Roma. Nero matou a própria mãe, perseguiu inocentes, condenou amigos à morte. E Sêneca era o conselheiro pessoal desse homem, todos os dias. Mesmo assim, Sêneca nunca perdeu o controle. Não porque fosse frio, mas porque entendeu algo sobre a raiva que a neurociência levaria 20 séculos para provar. E o mais surpreendente não é o que ele descobriu, é o que ele fazia toda manhã para nunca explodir. Vou te mostrar isso. Mas antes você precisa entender o que a raiva realmente faz com o seu cérebro. Dentro do seu crânio, existe uma estrutura do tamanho de uma amêndoa, chamada amígdala. Ela foi moldada por milhões de anos de evolução para uma única função: detectar ameaças e reagir antes que você pense. Quando algo te irrita, a amígdala dispara um alarme. Em 12 milissegundos, mais rápido do que você consegue piscar. Ela libera cortisol e adrenalina, eleva sua frequência cardíaca, tensa sua musculatura e faz uma coisa particularmente devastadora. Ela desliga temporariamente o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, pelo julgamento, pela empatia. Os neurocientistas chamam isso de amígdala hijack, o sequestro da amígdala. Você literalmente não consegue pensar direito quando está com raiva. Não é fraqueza, é biologia. O problema? Em 2024, pesquisadores descobriram algo ainda mais sombrio. Cada vez que você perde o controle, essa conexão entre amígdala e córtex pré-frontal enfraquece. Você fica mais fácil de sequestrar da próxima vez. E da vez seguinte, Sêneca não tinha efeMRI, não tinha laboratório, não tinha neurocientistas. Mas em seu tratado sobre a ira, escrito no século I, ele descreveu o sequestro da amígdala com uma precisão que deixaria Daniel Goleman sem palavras. A raiva é uma loucura breve, pois ela é igualmente incontrolável, alheia às conveniências, esquecida dos laços afetivos, obstinada e determinada no que empreende, fechada à razão e ao conselho. Sêneca de ira, fechada à razão, obstinada, alheia às conveniências, é exatamente o que a neurociência chama de supressão do córtex pré-frontal. Mas Sêneca foi além. Ele identificou o ponto mais importante e o mais ignorado sobre a raiva. A maioria das pessoas acredita que a raiva serve para alguma coisa, que expressar a raiva libera a pressão, que dar uma resposta no calor do momento mostra quem você é. Sêneca destruiu esse argumento 2000 anos antes de virar clichê de coach motivacional. Nenhuma praga custou mais caro à raça humana do que a ira. Sêneca. Pense nos maiores erros da sua vida. Quantos deles aconteceram com raiva? A raiva nunca serve quem a sente. Ela sempre serve quem provocou. Quando você explode, o outro ganhou. O primeiro princípio de Sêneca sobre a raiva não é o mais óbvio, mas é o mais poderoso. Ele chamava de interpositio morae, a interposição da demora. Em outros termos, adie a resposta. Sempre. Adie a resposta. Você vai se arrepender do que disse com raiva. Nunca vai se arrepender de ter esperado. Sêneca. Mas isso não é só conte até 10. Sêneca descrevia um princípio mais profundo. A raiva, para existir, precisa de movimento, precisa de combustível, e o único combustível que ela aceita é a ação imediata. Quando você para, você corta o suprimento. Sêneca viveu esse princípio de uma forma que poucos humanos na história foram forçados a fazer. Ele acordava toda manhã, sabendo que seu aluno, o imperador mais poderoso do mundo, poderia mandar matá-lo antes do jantar. Nero assassinou sua própria mãe, Agripina, em 59 d.C. Sêneca estava lá. Precisou ajudar a redigir o comunicado oficial justificando o crime. Imagine ser o filósofo mais respeitado de Roma,
ter escrito tratados sobre virtude, sobre controle, sobre sabedoria, e ser forçado a cobrir o assassinato de uma mulher inocente para sobreviver mais um dia. Sêneca poderia ter explorado em raiva justa, em indignação filosófica, em revolta pública. Em vez disso, praticou a pausa, não por covardia, mas porque sabia que a raiva impulsiva teria custado a única coisa que ele ainda podia proteger, sua própria mente. Em 2024, pesquisadores da Universidade de Colômbia publicaram algo que Sêneca chamaria de óbvio. Um intervalo de apenas 90 segundos após o disparo da amígdala é suficiente para o cortisol começar a cair e o córtex pré-frontal recuperar o controle. 90 segundos. É tudo que separa uma decisão racional de um arrependimento permanente. O exercício estoico é simples. Na próxima vez que sentir a raiva subir, não faça nada por 90 segundos. Não responda, não gesticule, não digitalize. Respire, espere. Observe a raiva como um observador, não como um hospedeiro. Ao fim dos 90 segundos, pergunte: o que eu quero realmente de agora em diante? A resposta será sempre mais inteligente do que qualquer coisa que você teria dito no calor do momento. Aqui está o princípio que Sêneca considerava o mais importante e que ninguém quer ouvir. A raiva não vem de fora. Ela não vem da pessoa que te irritou, do trânsito, do chefe, do comentário da rede social. A causa da raiva é a crença de que estamos feridos. A raiva muitas vezes vem até nós, mas muitas vezes nós vamos até ela. Sêneca. Sêneca foi cirúrgico. A raiva nasce de expectativas não atendidas. Você não fica com raiva porque algo aconteceu. Você fica com raiva porque algo aconteceu diferente do que você esperava que acontecesse. Não é o outro que te irrita, é a diferença entre o outro real e o outro que você idealizou. Não é o trânsito que te irrita, é a diferença entre a chegada que você planejou e a chegada que vai acontecer. E aqui está a consequência que muda tudo. Se a raiva nasce de expectativas, então você tem muito mais controle sobre ela do que imagina. Sêneca praticava algo chamado praemeditatio malorum, a premeditação dos males. Todas as manhãs, ele deliberadamente ensaiava o que de pior poderia acontecer naquele dia, que Nero poderia perder a paciência, que um senador poderia traí-lo, que a saúde poderia piorar, não como pessimismo, mas como vacina, porque quando você já antecipou o problema, ele não tem o poder de te sequestrar. A neurociência moderna chama isso de inoculação cognitiva. Quando você imagina antecipadamente uma situação estressante, seu córtex pré-frontal aprende a reconhecê-la. E quando ela acontece de verdade, a amígdala dispara com muito menos intensidade. Você já esteve lá. Você já sobreviveu, mesmo que tenha sido só na imaginação. Sêneca tinha um ritual noturno que descreveu em suas cartas ao amigo Lucílio. Antes de dormir, ele fazia 3 perguntas sobre o dia. Onde eu perdi o controle hoje? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu vou fazer diferente amanhã? Não como punição, como cirurgia, como quem afina um instrumento antes de tocar. Tente esta noite, pegue um papel ou o seu celular e responda essas 3 perguntas honestamente. Não precisa de 5 minutos. 3 frases, uma por pergunta. Você vai dormir diferente. Lembra que no início eu disse que havia algo que Sêneca fazia toda manhã para nunca explodir? Não era meditação, não era respiração profunda, não era afirmação positiva. Era algo que a maioria das pessoas consideraria um exercício de fraqueza, mas que a neurociência provou ser, na verdade, a forma mais avançada de controle emocional que existe. Sêneca praticava um exercício matinal que os estoicos chamavam de praemeditatio, não apenas dos males futuros, mas das pessoas imperfeitas que ele encontraria. No De Ira, ele descreve como se preparava antes de qualquer interação difícil. Recolhe-te em ti mesmo, tanto quanto possas. Convive com aqueles que possam melhorar-te. Abre tua porta a quem tu possas melhorar. Isso se faz
com proveito recíproco. Sêneca. Cartas a Lucílio. 7. Sêneca sabia que a raiva nasce do choque entre o que esperamos e o que encontramos. A solução era simples. Espere menos da perfeição das pessoas e você deixa de ser sequestrado por elas. Quando você já espera que as pessoas sejam imperfeitas, elas deixam de te surpreender negativamente. E o que não te surpreende, não te sequestra. Mas Sêneca foi ainda mais fundo. Ele dizia que toda pessoa que age errado o faz por ignorância, não por maldade. Ninguém age contra seus próprios valores de forma consciente. A crueldade sempre vem de alguma forma de cegueira. Quando você enxerga isso, a raiva começa a se transformar em algo diferente, não em aprovação, não em tolerância passiva, mas em compreensão fria. E a compreensão é o único estado mental em que você pode responder com precisão cirúrgica. Em 65 d.C., Nero finalmente enviou a ordem que Sêneca temia há anos. Não havia acusação formal, não havia julgamento, apenas uma mensagem: você vai morrer hoje. Os guardas chegaram à sua vila. Sêneca reuniu sua esposa e seus amigos, e então fez algo que desafiou toda expectativa. Ditou. Continuou ditando suas cartas filosóficas até o fim. Não havia raiva, não havia clamor por injustiça, não havia choro. Havia apenas Sêneca, sendo exatamente o que ele sempre ensinou que um ser humano poderia ser. Alguém que não pode controlar o que acontece, mas controla completamente como responde. Antes de cortar os pulsos, ele disse aos amigos: largo para vocês o que há de mais belo, a imagem da minha vida. Sêneca. Uma vida inteira praticando os 3 princípios que você acabou de aprender. A pausa, a premeditação e a compreensão que transforma a raiva em clareza. Sêneca não sobreviveu ao governo de Nero, mas sobreviveu a si mesmo, que é a vitória mais difícil que existe. Os 3 princípios que ele deixou não são filosofia distante, são instruções de operação para um cérebro que foi construído para explodir. Primeiro, a pausa de 90 segundos. Quando sentir a raiva subir, não reaja, espere. O córtex pré-frontal vai te devolver o controle. Segundo, a premeditação. Toda manhã, antecipe os obstáculos do dia, não para se preparar para fracassar, mas para não ser sequestrado pelo inesperado. Terceiro, a compreensão. As pessoas que te irritam agem assim por ignorância, não por maldade. Quando você sabe disso, a raiva perde o combustível. Sêneca viveu isso em condições que nenhum de nós vai enfrentar. Se ele conseguiu, você também consegue. Se a raiva é o inimigo que Sêneca derrotou, o ego é o inimigo que Marco Aurélio enfrentou. O homem mais poderoso do mundo descobriu que o maior obstáculo para uma vida extraordinária não é o que vem de fora, é o que você carrega dentro. Marco Aurélio deixou um manual exato sobre como destruir esse obstáculo. Eu destrinchei esse manual neste vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique e descubra o que fazer.